Podcast com Hildo Lima. Muito bem, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio. Eu sou o Hildo Lima e hoje nós vamos falar sobre algo muito importante para o seu negócio, que são quais os tipos de públicos existem e como trabalhar com esses tipos de público. Se você ainda não é inscrito no nosso podcast, você pode estar clicando no link que está na descrição desse podcast para você se inscrever e receber as notificações, as informações dos próximos podcasts. Também, se você ainda não nos segue nas redes sociais, o meu Instagram e Facebook é hildo.empreendedor e o meu canal no YouTube é youtube.com/hildolima. Podcast com Hildo Lima. No episódio de hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de públicos e por que você tem que estar atento a qual tipo de público você está trabalhando. Se você é um gestor de tráfego, você vai entender muito bem o nosso podcast de hoje. Se você é empresário, você que tem o seu negócio, você precisa entender que tipo de público você está lidando. Nós temos 3 tipos de público básico que todo negócio lida com ele. Primeiro, nós temos um público chamado público frio. Depois o público morno e público quente. Mas o que significa cada um desses públicos? Como eu devo trabalhar com esses públicos? Entender que tipo de mensagem você vai usar para cada um dos seus públicos é essencial. A mensagem de chamada ela é mais importante do que a sua própria página, ou seja, a sua landing page. Se a sua mensagem conseguir atingir a sua audiência de forma efetiva, a sua conversão será bem mais fácil. Primeiro vamos falar um pouquinho aqui sobre o público quente. Quem são as pessoas que estão no seu público quente? Que tipo de mensagem você precisa entregar para esse público? O público quente são aquelas pessoas que já te conhecem, já conhecem os seus produtos e você não precisa gastar muito tempo para explicar quem você é. Tudo que você precisa é ter uma mensagem direta convidando essa pessoa para o seu produto. Essas pessoas, muito provável, elas já são clientes seus ou já consumiram alguns conteúdos. Vamos pensar que você tem uma loja de confecções. Aquelas pessoas que visitam a sua loja de confecções de tempo em tempo, elas chegam e não precisam de muita explicação para comprar o produto, porque ela já conhece o seu produto. Mas na sequência nós temos um outro público, que é o público morno. O público morno, ele precisa de uma mensagem que seja um pouco mais persuasiva, porque apesar dele saber aonde o seu negócio está, quem você é, ele não conhece o seu produto. Então ele precisa conhecer melhor o seu produto. E aqui onde que o gestor de tráfego pode trabalhar muito bem juntamente com o seu web design e seu copy. Por quê? Essas pessoas elas vão serem atingidas através de uma mensagem mais persuasiva. O primeiro público, que é o público quente, ele tem uma mensagem direta. Essa mensagem direta, ela está convidando a pessoa direto para o produto, para comprar, para consumir o seu produto. Já o segundo público, que é o público morno, essa mensagem ela tem que ser um pouco mais persuasiva. Ela tem que ser uma mensagem onde ela convença um pouco mais a pessoa que o seu produto é um produto que vale a pena. O que você está entregando de valor, vale a pena aquela pessoa está consumindo, e aí você pode estar usando a persuasão e a escassez para poder atrair essa pessoa para o seu público. Esse é o nosso público morno. Agora, quando se fala em público frio, quem são essas pessoas? Onde elas estão? Público frio são aquelas pessoas que estão em todos os lugares e que ela não te conhece, ela não conhece o seu produto, ela não sabe quem você é. Para essas pessoas, nós precisamos de uma mensagem que tem que ser uma mensagem completa. Você precisa entregar mais. As pessoas, elas não te conhecem, elas precisam começar um relacionamento de confiança com você. Como que você vai fazer isso? Vamos pensar que você quer vender o seu curso e para isso você quer que essas pessoas te conheçam. Se você chamar essa pessoa para uma página de vendas, a sua taxa de conversão é muito pequena. Por quê? Você vai gastar dinheiro com tráfego, você vai trazer essas pessoas para uma página de vendas e você vai ter um ótimo vídeo de vendas. Você vai fazer algumas vendas. Porém, essa pessoa ainda não te conhece e não conhece o seu produto. Ela não vai passar o cartão de crédito. Ela não vai fazer o pagamento pelo seu produto. O que você precisa fazer é criar conteúdos que gerem valor e faça com que essas pessoas possam ter um relacionamento e confiança em você. Então nós vamos pegar um público frio, que são pessoas que nunca viram um conteúdo seu, e você vai trabalhar para que essas pessoas possam conhecer você
e através do seu conteúdo elas entenderem que você é uma pessoa que elas podem confiar. Talvez você que está ouvindo o meu podcast hoje, você está ouvindo pela primeira vez. Você nunca viu um conteúdo meu. Porém, você encontrou, alguém te indicou o meu podcast. E você está aqui ouvindo sobre públicos frios, público morno, público quente. Ou seja, eu estou quebrando uma barreira. Você já começa a sair de público frio para um público morno porque você está me conhecendo através de um conteúdo. O que você precisa fazer é criar conteúdos. Você pode criar um e-book, você pode criar um vídeo, você pode criar um podcast, você pode criar uma live, para que essas pessoas tenham acesso ao seu conteúdo gratuito e conheça o seu potencial, aquilo que você sabe, para que você possa ensinar essas pessoas. Qual é o grande erro que a grande maioria dos empreendedores cometem e até alguns gestores de tráfego cometem esse erro? Nós queremos vender o nosso produto, nós não queremos quebrar essa barreira, nós não queremos ultrapassar essa fase de ter um público frio. E muitas pessoas, elas dizem que você só tem que trabalhar com um público quente. Você, é claro, você tem que trabalhar com o seu público quente. Mas todo público, para ele ser quente, ele tem que primeiro ser frio. Depois ele passa a ser um público morno e então ele vem ser um público quente. O público frio, eu diria que é o público mais importante, principalmente para você que está começando, para você que quer fazer uma audiência da forma certa, da forma correta, você precisa trabalhar com esse público frio. E como nós vamos fazer isso? Você precisa colocar a sua mensagem, o seu conteúdo à disposição dessas pessoas para que elas possam conhecer o seu conteúdo. Vamos aqui pensar que você é um músico e a sua habilidade é ensinar as pessoas a tocarem violão. E você acabou de criar um curso que é o melhor curso disponível no mercado. Porém, as pessoas que são estranhas, que são parte do público frio, elas não sabem que você é o melhor professor. Você precisa mostrar para elas, gerar valor na vida delas, criar um relacionamento com essas pessoas para que elas possam confiar que você é tão bom quanto é. Então, se você colocar um vídeo, participe da minha aula de violão gratuita, participe do webinar que eu estou dando mostrando para você os 3 passos principais para você aprender a tocar violão de forma gratuita. E aí você vai gerar o que? Valor na vida dessas pessoas. É diferente se você colocar um vídeo dizendo aprenda a tocar violão com o melhor professor, com a melhor metodologia já disponível no mercado. As pessoas estão ouvindo isso todo santo dia. O que nós precisamos é gerar valor na vida das pessoas. Nós precisamos construir uma escada de valor. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que nós temos a capacidade e nós somos bons naquilo que nós fazemos. O segundo passo que a gente precisa entender, depois dos públicos, fazer o tráfego, nós precisamos ter uma landing page que converte. Uma página que ela tenha uma chamada persuasiva e que ela tenha uma mensagem que seja direta. Por quê? É na landing page que as pessoas irão te dar o e-mail, a informação ou o contato dela em troca de alguma oferta. E essa oferta ela precisa ser simples. Eu estou fazendo um vídeo chamando as pessoas para aprender a tocar violão e assistirem a aula gratuita. Elas chegaram na minha página. Só que quando elas chegam na minha página, a minha mensagem ela é confusa. Eu coloquei tanta coisa falando de mim que as pessoas elas ficam ali sem saber por onde elas devem continuar para poder acessar a aula. Elas têm que chegar a ter uma chamada entre o seu melhor e-mail para que você possa receber a aula gratuita e você vai ter acesso aos 3 passos para você aprender a tocar violão. Ponto. Acabou. Por quê? As pessoas precisam entender que elas vieram até a sua página para aprenderem a tocar violão. Quando elas chegam na sua página, elas não querem complicação, elas querem simplicidade, elas querem as coisas diretas. Então ali a sua mensagem tem que ser direta. Entre seu e-mail e receba sua aula para você aprender a tocar violão. E isso é onde a gente peca muito. Você não pode ter uma página complicada. Por isso que a página de captura ela tem que ser simples e direta. Você não pode, não deve colocar suas redes sociais, colocar outras informações. Ela tem que ter uma única finalidade, converter essa pessoa na sua lista. Por quê? A sua lista é o seu maior ativo, a sua lista é a sua caixa preta. Quando a pessoa entra para a sua lista, aí você vai começar o processo de segmentação. E esse processo de segmentação é onde que você vai entregar o conteúdo para a pessoa e você vai ver aonde essa pessoa clicou, o que ela teve interesse, quanto tempo ela assistiu o seu vídeo para que você possa enviar um novo conteúdo. Vamos pensar que você
assiste aqui o meu podcast. Você entra para minha lista. Aqui abaixo tem um link para você entrar para minha lista. No próximo podcast, eu vou estar mandando para você um e-mail dizendo, olha, o podcast foi liberado. Clique aqui para você assistir o novo podcast, o nosso novo episódio. Você vai clicar e você vai assistir. Você vai assistir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. E se o conteúdo que eu estiver gerando, ele gere valor no seu negócio, você vai continuar assistindo os meus podcasts. Isso vai gerar o quê? Um relacionamento entre nós. Nós éramos pessoas estranhas. Você não me conhecia, eu não te conhecia. Mas a partir do momento que você entra na minha lista, nós começamos um relacionamento, uma comunicação. Porém, é necessário que você tenha muito cuidado nesse relacionamento. Isso não quer dizer que você pegou o e-mail da pessoa, você vai bombardear essa pessoa de e-mails. Você precisa enviar os conteúdos prometidos e dentro de uma sequência que seja agradável receber. Não envie muitos e-mails para as pessoas, especialmente no mesmo dia. Não envie vários e-mails. Então fica aí a dica para você. E para você que está começando agora, não se preocupe se você ainda não tem o seu público quente. Você pode começar a trabalhar com o seu público frio e fazer com que esse público frio ele passe a ser um público morno e um público quente. Então, recapitulando aqui, revendo o que nós vimos no podcast de hoje. Você tem o público frio, público morno, público quente. Que tipo de mensagem eu devo enviar para o público frio? O público frio, a sua mensagem, ela precisa ser uma mensagem mais completa. Você precisa entregar algum conteúdo que gere valor para essas pessoas. As pessoas, elas precisam conhecer você, elas precisam ter um relacionamento para que depois você possa fazer uma oferta para essas pessoas. Já o público morno é um público que já te conhece, mas ainda não está muito enganjado com você. Você precisa entregar uma mensagem que seja mais persuasiva, mas você já não precisa entregar tanto conteúdo. Enquanto o público quente é um público que já te conhece, é um público que já conhece o seu conteúdo, a sua mensagem pode ser direta e reta. E essas foram as nossas dicas do nosso podcast de hoje. Público quente, público frio, público morno. Que tipo de público você tem na sua lista e como você está trabalhando com cada um dos seus públicos? Ou a sua mensagem está sendo a mesma mensagem para todas as pessoas? Muitas pessoas, elas fazem a mesma mensagem para todos os públicos. E a sua taxa de conversão com certeza vai ser ruim, porque você precisa ter um vídeo trabalhando para público frio, um para público morno, o outro para público quente. Você precisa ter vários tipos de propagandas rodando nas redes sociais para atraírem pessoas que já te conhecem, pessoas que estão te conhecendo e pessoas que nunca te viram. E essas foram as dicas de hoje do nosso podcast. Você precisa trabalhar com seu público frio, público morno e público quente. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, o meu Instagram e Facebook é rildo.empreendedor. O meu canal do YouTube é youtube.com/RildoLima. E se você ainda não inscreveu no nosso podcast para receber os próximos episódios, você pode estar acessando podcast.rildolima.com. Grande abraço e eu te vejo no próximo episódio. Você ouviu o podcast com Rildo Lima.